paz do Senhor, amados ouvintes. Eu sou a missionária Elaine e eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um testemunho de milagre. Mas antes, você que ainda não ouviu o testemunho anterior, eu peço que ouçam para entender melhor algumas coisas que irei relatar neste testemunho. Amém? E antes de começar, quero estar orando por você. Curve sua cabeça. Maravilhoso e eterno Deus, me coloco na tua presença e desde já te agradeço e peço perdão dos meus pecados, para que este ouvinte venha, meu Pai querido, alcançar, meu Pai, a vitória através das tuas mãos poderosas, ó Deus, creio um Deus presente, que já está operando no meio de nós. Por isso eu creio que seu ouvinte será impactado pela tua presença e vai haver curas, libertação, milagres, aleluias, ó Pai. Vai operando, vai testificando em cada coração esse testemunho de vitória, que eles possam ser acrescentados na fé, meu Pai, Senhor Jesus, e possa, meu Pai querido, voltar a ter esperança no Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, após uma experiência não muito boa da primeira gestação, como relato no testemunho anterior, 6 anos se passaram. Então me sentia pronta para engravidar novamente. E nesta época já estava firme na igreja, firme na obra do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, Deus permitiu que eu passasse por uma grande provação. E como eu trabalhava já com os médicos, antes de engravidar, eu fui pedir alguns exames para ver se estava tudo bem com a minha saúde devido ao ocorrido da primeira gestação. Fiz os exames, o médico disse que estava tudo ok, que eu poderia engravidar sem problema nenhum. Então engravidei. E mal sabia eu, irmãos, que ali iniciaria um processo doloroso, árduo em minha vida. Me lembro que eu estava para completar os 3 meses de gestação, quando o doutor, só por desencargo de consciência, pediu ultrassom morfológico, pois estava tudo bem comigo. Marquei o exame então para uma segunda-feira e no domingo fui cultuar a Deus. E no decorrer do culto, a missionária que estava trazendo a mensagem olhou para mim e me chamou que eu fosse à frente e receber uma oração pelo bebê que estava no meu ventre. Irmãos, quando ela disse isso, meu corpo estremeceu, senti um impacto dentro de mim, como se Deus estivesse se me preparando para algo de ruim que estava por vir. Fui à frente, ela orou por mim, no final ela disse: Deus manda te dizer que Ele está no controle de tudo. Não ponha tuas mãos, que Ele é contigo e com esta criança. E na mesma hora senti como um bálsamo do céu descesse sobre a minha vida, irmãos. O culto terminou, fui para casa, meio sem chão, mas anestesiada com o bálsamo de Jesus. No outro dia pela manhã, fui com meu esposo, com meu filho fazer ultrassom. Preferi entrar sozinha. No decorrer do exame, o doutor começou a fazer ali algumas perguntas. E na mesma hora, veio aquele sentimento e me lembrei das palavras daquele culto, onde Deus realmente estava me preparando para aquele momento. Perguntei para o doutor: tem algo errado, doutor? Ele falou assim: mãe, deu 2 problemas. Eu aconselho você procurar o seu médico o quanto antes. Irmãos, se não fosse o bálsamo do Senhor na minha vida, eu não aguentaria. Saí dali, fui direto para o consultório. Chegando ali no consultório, vi que o doutor estava sem paciente. Pedi para o meu esposo aguardar ali fora com meu filho. Entrei, já fui colocando os exames na sala, na mesa. E quando o doutor olhou, irmãos, ele ficou ali uns minutos em silêncio. E após olhou para mim, lágrimas, começamos ali a chorar por alguns minutos. Então ele explicou o que estava ocorrendo, que as deformidades eram graves, que não tinha como meu bebê nascer. Me deixou ali por alguns minutos, saiu para falar com meu esposo e logo após vieram 2 médicos falar comigo.
vieram explicar melhor o que estava acontecendo, falando que não tinha como meu bebê nascer vivo, pois a deformidade era grave. Eu estava só de 3 meses e até os 9 meses o bebê não teria como nascer vivo. Então eles estavam propondo aborto legal para evitar mais sofrimento. Nossa, irmãos, foi difícil ouvir aquilo, mas eu estava ainda anestesiada com o bálsamo de Jesus. E na hora veio as palavras da missionária na minha mente, falando: não ponha tuas mãos. Então eu olhei para os médicos e disse: eu não vou abortar, vou levar até o fim e Jesus vai me dar graça. Eles não aceitaram muito, questionaram, tentaram argumentar, tentaram explicar de novo, falando: mãe, não adianta, teu filho não vai nascer vivo, não tem como. E eu ali fui firme na minha decisão, irmãos, firme. Levei então a minha gestação até o fim. Confesso que não foi fácil, porque não é fácil você saber que está gerando uma criança toda deformada dentro de você. Não é fácil, irmãos. E uma deformidade para a morte, só a graça do Senhor mesmo para nos sustentar. E ali então, com o decorrer da gestação, o médico ia pedindo ultrassom, e cada ultrassom que ele pedia, irmãos, era surpreendente, pois a deformidade havia estacionado. Oh, aleluias! Deus havia colocado as suas mãos e a deformidade não aumentava. E o médico ficava surpreso, não tinha o que falar, porque Deus confundia a medicina. Oh, aleluias! Eu passava também nas consultas dos psicólogos e eles também ficavam surpresos pelo meu estado de equilíbrio durante toda a gravidez. Irmãos, Deus não só cuidava da minha criança, mas cuidava de mim também. Deus, Ele cuidava de tudo, dos mínimos detalhes, até o final da gravidez, assim como Ele havia prometido. Então, chegando ali, acho que quase 39 semanas, minha bolsa rompeu. Eu estava em casa e meu médico nessa época estava de férias e viajando. E eu me lembrei de uma doutora que havia oferecido ajuda caso eu precisasse, a doutora Denise Seron. E eu não tenho dúvida que essa doutora foi preparada por Deus para fazer o meu parto. Liguei para ela, fui até seu consultório, fui recebida ali com tanto carinho, irmãos. Eu vi Deus na vida daquela mulher, irmãos. Oh, aleluias. Ela marcou minha cesárea. E ali então, no momento, uma dedicação tão grande por mim, irmãos, coisa de Deus, não tenho palavras para expressar o carinho daquela doutora. Fez a cesárea, foi tudo bem, só que como meu bebê nasceu com a medula aberta, tinha uma equipe médica ali já preparada para levá-lo direto para a UTI para evitar infecção hospitalar. Então foi feito, fui para o quarto e a cirurgia dele tinha que fazer dentro de 24 horas. E passado ali algumas horas, a enfermeira então me liberou para ir até o UTI vê-lo. E quando eu cheguei ali, irmãos, confesso para os irmãos que eu não esperava ver meu filho tão mal. Meu Deus. Me lembro que a respiração dele estava quase parando, irmãos, quase parando. Meu Deus. E as pernas geladas, roxas, como carne dentro de um frigorífico, sem circulação. Irmãos, voltei para o quarto, meu Deus, impactada com aquilo que eu tinha acabado de ver. Dobrei meus joelhos ali no quarto, comecei a orar. A enfermeira veio depois de uns 15 minutos com má notícias, dizendo que eles só tinham mais 2 horas para esperar para fazer a cirurgia, não poderia mais esperar, somente 2 horas. Mas do jeito que estava o bebê, ele não ia aguentar, a respiração estava muito fraca e as pernas eles teriam que amputar, porque estava sem circulação. Então ela queria minha autorização para fazer a cirurgia. Eu pedi que me desse um tempo, ela saiu do quarto e logo em seguida, irmãos, Deus enviou socorro. Minha tia serva de Deus entra no quarto e ali juntas começamos a orar. E após 40 minutos, a mesma enfermeira volta dizendo: mãezinha, seu filho
disposto a respirar normalmente e a circulação das pernas voltaram. Nós já estamos preparando para operá-lo. Oh, aleluias, glória a Deus, como Deus é fiel e ouve oração, glória a Deus. Então foi feita a cirurgia, correu tudo bem, irmãos, glória a Deus. Passamos mais alguns dias no hospital, tivemos alta, mas a hidrocefalia ainda continuava, o aumento da cabeça era impressionante, e a cada momento ali, cada hora, parece que aumentava mais a pressão na cabeça. Mas o médico disse que essa cirurgia não era de urgência, que eu teria que marcar consulta para depois operar. Fiquei meio impactada ali por essa notícia, não aceitei muito, mas não tive o que fazer. Eu voltei para casa, marquei consulta, e ali na consulta, irmãos, quando eu cheguei, havia muitas crianças ali na sala de espera, mas não bebê, de 1 ano, 2, 3 anos. E aquilo me impressionou demais, porque a cabeça era tão grande, irmãos, que a mãe segurava a cabeça e outra pessoa que segurava o corpo da criança, de tão grande que era a cabeça. E era a mesma enfermidade que o meu bebê tinha. Então eu cheguei ali, entrei dentro do consultório, irmãos, e o médico confirmou que não era urgente, que havia aquelas crianças maiores que estavam na fila esperando a vaga. Ah, irmãos, foi muito difícil ouvir aquilo, foi muito difícil. Não aceitei muito, mas não tinha o que fazer, voltei para casa, dobrei meu joelho e comecei a orar, a clamar, a pedir a misericórdia do Senhor. E como Deus é fiel, novamente Ele ouviu a minha oração. Após 2 dias, o hospital liga dizendo que havia tido uma desistência, se eu queria operar o meu filho. Foi marcada então a cirurgia. E antes eu fui na igreja, eu me lembro que era uma noite bem fria, mas eu fui com meu bebê ali pedir a bênção do Senhor para que ele passasse pela cirurgia. E no decorrer do culto, a missionária olhou para mim, aleluia, que estava com o bebê no colo, e ela disse: mãe, eu não sei o que esse bebê vai passar, o que ele vai fazer, mas eu vejo uma mão tão grande sobre a cabeça dele. Deus diz que ele é com esta criança, vá em paz. Ai, irmãos, que alegria! Saí de lá confiante que tudo iria dar certo. Internei meu bebê no outro dia. Estava tranquila, confiante nas palavras que eu havia ouvido na igreja. E a cirurgia, irmãos, foi como esperado. Foi assim, tudo perfeito. O doutor assim ficou maravilhado com a cirurgia, ficou se gabando, dizendo que nunca tinha feito uma cirurgia tão perfeita daquele jeito. E realmente tinha sido perfeito, irmãos. Oh, aleluias, porque tudo que Deus faz é perfeito. Aleluias, amém? E ali então ele foi para casa. E desde então, irmãos, ele passou por mais uns 12 processos, umas 12 cirurgias de correção. E em todas elas nós vimos a mão do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a vida dele. E a válvula, irmãos, é impressionante. Todas as consultas que ele vai, o médico fala: mãe, nós nem vamos mexer nessa válvula. Ela está tão perfeita que parece que ela cresce junto com a cabeça dele. É impressionante mesmo, irmãos. Oh, aleluias. Quando ele vai nas consultas, né, na PAI, que ele ia nas consultas na PAI, as mães perguntavam quantas vezes ele tinha convulsão por dia. Eu falava: não, ele nunca teve convulsão. E as mães ali ficavam impressionadas, porque tinha crianças que começou o tratamento na época dele e havia falecido de tanta convulsão. Mas meu filho não. Meu filho estava sob o cuidado do Senhor, irmãos. E está até hoje. Deus tem cuidado dele dia após dia. E onde quer que ele vá, ele faz a diferença. Quer seja no meio das pessoas, quer seja nos consultórios médicos, nos tratamentos. Ele faz a diferença, aleluias, porque ele é diferente de todos os jovens, de todas as crianças que têm o mesmo problema. Ele é diferenciado, irmãos, oh, aleluias. E o brilho do Espírito Santo que ele tem, irmãos. Ele é um jovem lindo, é um jovem alegre.
que resplandece o brilho do Espírito Santo, e muitos chegam para perguntar o que essa criança tem. Aleluia, aleluia, irmãos. E nós cremos que aquele que começou a obra, a boa obra, é fiel para completar esta obra. Estamos confiantes no Senhor, que algo maravilhoso ainda está por vir sobre a vida dele. Oh, aleluias! Então você que está ouvindo esse testemunho, está esperando um milagre da parte do Senhor, continue firme, continue acreditando, aleluia, porque fiel é aquele que te prometeu, aleluias, aleluias, porque para ele nada é impossível, amém? Aguenta firme, irmãos, ainda não chegou a tua bênção, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, aleluias, então não desfaleça no meio do caminho, amém? Fique com esse testemunho de fé, de milagre, de vitória. E eu aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus.